Fala galera, tudo bem? Tudo na paz? Olha de quem a gente vai falar hoje, ó. Brasil! Brasil! Pessoal, hoje o nosso tema é a localização do Brasil no espaço geográfico mundial. Então, como eu mostrei para vocês aqui, ó, olha o tamanho desse rapaz e como ele é grande. Olha só onde ele está inserido, ó, América do Sul, ou seja, América Latina. Então nós podemos notar que o território brasileiro ele é caracterizado por um tamanho gigantesco, né? Ou seja, o que eu posso afirmar para vocês? O que eu posso falar para vocês? O Brasil, que está aqui acima, ele tem características de um país de dimensões continentais. O tamanho aproximado do nosso país é de quase 9 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, isso lhe faz o quê? Ele faz receber essa classificação. Qual é a classificação? Brasil é um país de dimensões continentais, um país continental. Então, o que eu posso afirmar para vocês sobre essa questão de localização? A gente vai ver alguns fatores aí. Pessoal, na questão localização, o nosso planeta ele vai ser dividido em algumas partes, né? Por exemplo, nós temos duas linhas importantes no território mundial que faz essa divisão. Qual é essa divisão? A divisão entre norte e sul, leste e oeste. A linha imaginária do Equador, essa aqui, ó, ela vai dividir o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. E o famoso meridiano de Greenwich, ele divide o quê? Ele divide o hemisfério oeste e hemisfério leste aí. Então, nós temos 4 divisões do nosso planeta. Dentro dessas 4 divisões do território mundial, o que nós podemos notar? O que eu posso afirmar para vocês? O Brasil ele vai estar ocupando 3 partes aí do território mundial de um modo geral. Em primeiro lugar, pessoal, se nós voltarmos aqui no nosso território, ó, vamos lá de novo, olha o nosso território aqui, ó. Olha o nosso Brasilzão aqui, ó. O que nós podemos notar? Aqui em cima, ó, olha a famosa linha imaginária passando aqui, ó. Olha a famosa linha imaginária que divide hemisfério norte e hemisfério sul. O que nós podemos notar vendo essa linha imaginária aqui? Ó? Olha para a linha imaginária, olha para a linha imaginária, olha para a minha cara feia não, ó. Olha para a linha imaginária, ó. Linha do Equador. Nós podemos notar que o nosso Brasilzão ele vai ter pequenas partes no hemisfério norte e sua maior parte aonde? Sua maior parte no hemisfério sul. Então, essa divisão norte-sul, o Brasil ele vai ocupar o quê? Ele vai ocupar aí, pessoal, cerca de 93% das suas terras no hemisfério sul e 7% aonde? 7% no hemisfério norte. Então, o Brasil ele vai ter terras tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Aí, outra questão que nós temos, ó, olha a distância, a gente roda um pouquinho para cá, rodando. Olha aonde está o meridiano de Greenwich. Então, o que nós podemos notar? O que eu posso afirmar para vocês? O Brasil ele tem terra no hemisfério norte, no hemisfério sul, e está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Ou seja, o meridiano de Greenwich não atravessa o território brasileiro. Então, o Brasil ele não vai ter parte aonde? Ele não vai ter parte no hemisfério leste, somente no hemisfério oeste, ele vai estar totalmente a oeste do meridiano de Greenwich aí. Então, nós podemos notar, eu acabei de falar para vocês, que com seu tamanho gigantesco, ele vai ter o quê? Ele vai ter algumas subdivisões aí, né? Ele vai estar dividido no hemisfério norte, pequena parte aí. Ele vai estar na sua maior parte no hemisfério quê? No hemisfério sul. Ele vai estar totalmente a oeste, né? E dentro dessa situação, ele vai ter algumas características aí. Por exemplo, nós temos linhas imaginárias, né? Já foram faladas para vocês o que significam as linhas imaginárias. As linhas imaginárias vão ter essa finalidade de dividir o planeta, as coordenadas geográficas. Então, nós temos 2 linhas imaginárias que vão passar pelo território brasileiro. Linha do Equador e o famoso Trópico de Capricórnio aqui embaixo. Então, essas são as 2 principais linhas imaginárias aí. Na questão da situação climática do território brasileiro, ele vai estar inserido em qual zona climática? Qual zona climática nós poderíamos afirmar que o Brasil vai estar inserido? Numa zona fria, numa zona temperada, numa zona tropical?
Ou seja, como o nosso território está aqui no meio, ó, a sua maior parte no meio aqui, ou seja, ele vai estar inserido numa zona tropical. O que quer dizer isso? Nós podemos afirmar que o Brasil está inserido numa zona tropical, onde as temperaturas da maior parte do território brasileiro vai ser o quê, pessoal? Vai ser de altas temperaturas, né? Nós só prestarmos atenção aí nos fatores climáticos ligados ao verão, principalmente aqui no Rio de Janeiro. O que a gente nota no verão do Rio de Janeiro? O calor, ele é o quê? Ele é elevadíssimo. Então, está inserido na zona tropical do território mundial. Outro fator que nós temos, pessoal, nós podemos notar que o Brasil ele não está sozinho na América do Sul, né? Nós podemos notar que temos vários países aqui na parte sul do continente americano. E o que nós podemos afirmar também? O que eu posso afirmar para vocês? Ele vai fazer fronteiras com quase todos os países da América do Sul. Quase todos, não todos, quase todos. Exceto 2 países aí não vão ter fronteiras com o território brasileiro. Quais são esses 2 países aí, ó? Chile, aqui, esse amarelinho aqui, ó, perto do Pacífico, e também o Equador, lá em cima, aonde surgiu a linha do Equador. Então, na América do Sul, o Brasil, com seu território gigantesco, ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, exceto com esses 2 países aí que foram citados para vocês aí. Então, nós podemos notar, pessoal, que com esse tamanho gigantesco, a sua localização precisa, que eu acabei de falar para vocês também, falei para vocês que com o seu tamanho gigantesco, ele vai estar inserido aí numa área tropical, né? A maior parte do território brasileiro vai sofrer com altas temperaturas, exceto aqui a parte da galera que vive no sul, né? Onde as temperaturas serão mais subtropicais. As temperaturas serão o quê? As temperaturas serão mais amenas, né? Mais agradáveis. Então, esse território gigantesco aqui, com a sua localização, ele vai ter algumas características bastante interessantes. Por exemplo, nós temos os famosos fusos horários. O nosso planeta, ele vai ter o quê? Ele vai ter horas diferentes aí em determinadas regiões, principalmente pela questão da incidência do Sol, né? Se uma parte está o Sol, a outra parte vai estar o quê? Vai estar a noite. O nosso planeta, quebrando umas teorias novas aí que estão existindo, né? Ele não é plano, ele não é reto, ele vai ser o quê? Ele vai ser dessa forma aqui. Geóide, uma forma geóide. O que é uma forma geóide? Ele é redondo e achatado aonde? Achatado nos polos aí. Então nós podemos notar o quê, pessoal? Com esse tamanho gigantesco, o nosso território ele vai ter 4 fusos horários diferentes. Ele vai ter 4 horas de diferença dentro do nosso território. A maior parte do território brasileiro, eles vão seguir o fuso do horário de Brasília, né? Então nós podemos notar que com esse tamanho gigantesco, o território brasileiro, ele vai ter algumas diferenças de horas aí dentro do seu território. Outra questão que nós temos são as subdivisões dentro do território brasileiro. Eu não posso chegar para vocês e falar assim, olha só, pessoal, o Brasil é esse verdinho aqui sem divisão nenhuma. Não, nós teremos divisões importantes. Quais são as subdivisões dentro do território brasileiro? Em primeiro lugar, ele vai ser dividido por regiões ou regiões geoeconômicas. Regiões geográficas no território brasileiro vão ter 5 regiões geográficas aí. Quais são as 5 regiões geográficas? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Essas são as 5 regiões geográficas. Dentro dessas regiões geográficas, nós temos os estados. Quais são os estados do território brasileiro? 26 estados e a nossa capital, que é Brasília, que é o Distrito Federal. Na questão geoeconômica, nós teremos 3 subdivisões, 3 divisões aí. Quais são? Centro-Sul, Nordeste e o Amazonas. Então nós teremos essas 3 divisões no fator geoeconômico. Geograficamente são o quê? Geograficamente são 5 regiões aí. Então, pessoal, a localização do nosso território, por esses fatores que eu acabei de falar para vocês, principalmente pelo seu tamanho gigantesco, nós teremos o quê? Nós teremos diversidades naturais, diversidades econômicas, diversidades sociais. Vocês querem prestar atenção, vocês querem saber uma diversidade que nós temos no quesito natural do território brasileiro? Você lembra que eu falei para vocês que esse território aqui, ó, que está numa zona o quê? Numa zona tropical.
onde as temperaturas são bastante elevadas. E eu chego e afirmo para vocês assim, olha só, galera, o território brasileiro aí, ó, ele é caracterizado por quê? Ele é caracterizado somente por um clima tropical, tô certo? Não. Nós temos dentro desse território aqui, ó, vários fatores climáticos, massas de ar que vão se mover nele. Por exemplo, aqui no mapa atrás de mim, temos algumas massas de ar, ó, massa polar atlântica, massa tropical atlântica. Então, no território brasileiro, nós teremos 5 massas de ar que vão direcionar fatores climáticos diferentes. Então, dentro desse território que, de uma forma geral, é caracterizado por um clima tropical, nós teremos o quê? Eu posso afirmar para vocês que nós vamos ter vários outros tipos de climas, principalmente pelo seu tamanho. Nós teremos várias formas de vegetações, nós teremos o clima equatorial, subtropical, tropical de altitude, tropical litorâneo, semiárido, nós teremos vegetações amazônicas, nós teremos aí vegetação de cerrado, vegetação de mata atlântica, ou seja, tudo isso pelo seu tamanho gigantesco. Então, esse tamanho gigantesco gerou o quê? Gerou diversidades aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido aí sobre a localização do nosso Brasilzão. Até a próxima aí, um abraço e um beijão no tio.